emagrecimento, tá bom? Então, nós estamos aqui hoje para falar do que a gente precisa para ajudar, né? O que a gente precisa fazer para ajudar no nosso processo de emagrecimento, tá? Eu, como nutricionista há 20 anos, já tratei de muitos pacientes, principalmente na parte infantil de obesidade, mas eu tratei com nutrição, né? E agora, há 2 anos e meio, a Doterra está no Brasil, então eu ainda não tive oportunidade de ajudar no tratamento de crianças com aromaterapia, com os óleos essenciais. Mas estamos vendo em adultos resultados promissores, resultados muito promissores. E a gente vai saber por quê, o que que acontece, por que isso acontece, ok? Os tópicos que nós vamos estudar hoje são os seguintes. Por que falar sobre controle de peso? Por que a gente vai falar sobre isso, né? Acho que vocês devem estar se perguntando. Por que vai falar sobre isso? Por que vai ter uma aula sobre isso? E por que isso é importante, né? O processo de desenvolvimento do excesso de peso, os fatores para o controle e manutenção do peso, né? Como saber se eu estou com excesso de peso? Isso é importante. Aqui nós temos convidados, né? E os nossos consultores do Terra. Então, para todo mundo, essa aula é legal, é importante, tá? A pirâmide do bem-estar, para quem não conhece ainda. Obstáculos à manutenção do peso saudável. Como que os óleos essenciais podem nos auxiliar nesse momento, nessa fase de perda de peso, emagrecimento, e os protocolos de uso, como que a gente vai utilizar, tá bom? Tô ouvindo por aqui, pelo meu. Todo mundo tá me ouvindo? Tudo ok? Sim, ótimo. Agora tá vendo, tá agora bom. a câmera está funcionando, tá vendo? Ok, vou pedir para vocês desligarem os microfones, por gentileza, para a gente não perder o foco aqui da conversa, ok? Quem já assistiu minha aula sabe que eu sou uma pessoa muito interativa, que eu gosto de que as pessoas estejam assim, eu vou estar interagindo, mas a gente vai estar respondendo via chat, ok? Então, eu vou estar falando com vocês, eu gosto dessa conversa, eu gosto de que aconteça essa conversa aí com vocês, tá? Mas a gente vai responder as perguntas no final via chat. Tudo bem? Eu vou estar perguntando para vocês e vocês vão estar me respondendo via chat, ou vocês estão respondendo para vocês mesmos, ok? Eu vou fazer vocês pensarem, é assim que eu gosto de dar aula. Então, por que a gente está falando aqui de controle de peso? Por que a gente na Doterra está falando de controle de peso, né? Que é isso, né? Então, por que falar? Porque maior do que a pandemia de Covid-19 é a pandemia de obesidade mundial. Muito maior, tá? Então, a gente está falando de um problema, né? De um problema que afeta todas as pessoas. Sem exceção, não escolhe classe social, não escolhe idade, não escolhe as pessoas, a obesidade, o excesso de peso, ele é um problema mundial, tá? Mais do que Covid, né? E aí a gente vai ver depois, até eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, sobre uma pessoa obesa tem mais propensão de ter Covid, né? E a gente vai falar por quê daqui a pouco, tudo bem? Então, assim, deixa eu só tirar aqui da minha tela, espera só um minutinho. Isso, melhorou aqui para mim.
só para eu... Beleza. Tá, beleza aqui. Então, assim, eu peguei aqui dados, tá? Da Vigitel, que é a vigilância, né? Como se fosse... eles transmitem, computam dados a respeito de saúde, tá? Essa fonte é Brasil 2016, então uma fonte mais ou menos, né, nova, não muito nova, até porque eu acho que pararam até as pesquisas e tudo mais, né, com a Covid, né, com a pandemia de Covid. Então, mas esses dados são relativamente novos, tá? Vocês veem o índice de excesso de peso, não é obesidade, tá, gente? É o índice de excesso de peso no Brasil inteiro, nas capitais, em todas as capitais, tá? Então, assim, gente, maus hábitos no controle de peso podem levar ao excesso de peso. É uma preocupação de saúde comum no nosso mundo moderno. Isso é frequentemente um problema entre adultos e crianças, especialmente em países onde grandes porções, alimentos altamente processados e estilo de vida sedentário são comuns. Brasil é o segundo, olha só, gente, segundo, terceiro maior país em obesidade e excesso de peso no mundo. Esse dado não é muito alarmante? O que vocês acham? Né? Então, assim, para vocês terem noção, né? Ali está falando, né, que Rio Branco, no Acre, tem a maior prevalência de excesso de peso no Brasil inteiro. 60% da população adulta tem excesso de peso. 60%. Como que a gente sabe, gente? Quem não é magro já tem excesso de peso. É isso, é simples de saber, é simples de olhar, né? E Palmas, Tocantins, é a cidade do Brasil, né? A capital que tem menor porcentagem de excesso de peso, tá? Então, achei interessante trazer esse dado. A gente está falando aqui no Brasil inteiro, né? Para o Brasil inteiro, para pessoas de todo o Brasil. Então, olha lá, dá uma olhada lá na tua cidade, como é que tá? Como é que você tá? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E aí, como que se dá esse desenvolvimento do excesso de peso? Como que se dá esse processo de desenvolvimento do excesso de peso? Todo mundo sabe disso, né, gente? Mas vamos falar um pouquinho mais cientificamente aqui, só que de uma maneira, ao mesmo tempo, não muito difícil, tá? De uma maneira fácil, né? Então, a gente tem fatores, olha os fatores. Sedentarismo, alguém sabe o que é sedentarismo? Sedentarismo é falta de exercício, de atividade física. É quando a pessoa não faz atividade física nem o mínimo que deveria por dia, tá? Fatores sociais, e daí tá falando de falta de segurança, de acessibilidade, instalações de lazer, por exemplo, a minha cidade, eu tô falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aonde tem um dos maiores índices de obesidade no Brasil, porém, nós temos muitos parques na cidade toda, parques ao ar livre, aonde as pessoas podem ir para fazer suas atividades físicas. E aí, não é um contrassenso isso? Então, o que será que está faltando, né, gente? E aí, qualidade inadequada de sono, nós vamos falar sobre isso, e isso é muito sério, sobre a qualidade do sono, que a gente não está tendo, né, essa qualidade. Hábitos alimentares inadequados, que todo mundo sabe disso, hoje em dia, né? Todo mundo sabe. Não precisa você ir no nutricionista para saber que você precisa se alimentar e quais são os alimentos, prestem atenção, e quais são os alimentos e qual é a quantidade e como eu tenho que me alimentar.
Todo mundo tem acesso a essas informações. Você vai no nutricionista para ter um atendimento, né, e um conhecimento diferenciado sobre aquilo, certo? E aí, por outro lado, né, alterações, o que acontece com tudo isso? Né? Durante esse desenvolvimento, acontecem alterações hormonais, né? Existe a influência da genética, e hoje a influência da genética conta muito, muito, muito pouco, alterações psicológicas. E aí a gente vai falar bastante disso também, muito disso, tá? E aí, tudo isso que a gente falou acaba causando acúmulo de toxinas. Não sei se vocês já sabem desse novo conceito, né? Isso que eu tô falando para vocês é relativamente novo, tá, gente? São informações até ali, hábitos alimentares ali, você sabia, do sono você desconfiava, mas tem coisas aqui que a gente vai falar que são novas pesquisas, várias coisas novas que estão acontecendo, tá? Tudo isso, né, leva ao acúmulo de toxinas, que causa aumento do depósito de gordura na região abdominal. Quem que não tem uma barriguinha hoje? Gente, até criança tem barriguinha, né? Então, assim, a não ser que seja uma criança bem ativa, né? Mas não era para ter. Mas acontece, tem bastante criança que está bem gordinha, que está com aumento desse depósito de gordura. Só que não é só na barriga, ela está lá dentro do fígado e dentro das nossas vísceras, né? O que acontece com isso? Aumento da produção dos marcadores inflamatórios. E aí que está o problema, acontece uma inflamação. O nosso corpo está inflamado, porque ele está carregado, né? Literalmente carregado de toxinas, tá? Causando uma inflamação subclínica. A gente está falando de controle de peso e de processo de emagrecimento. Mas quando a pessoa tem obesidade grave, essa inflamação torna-se igualmente grave, certo? Então, esse é o processo de desenvolvimento do excesso de peso. Então, quais são os fatores, né? A gente já explicou um pouquinho ali, mas vamos falar sobre eles mais aqui. Fatores para controle e manutenção do peso. Existem muitos, a gente chama a obesidade, a doença, a obesidade e o excesso de peso de multifatorial, porque existem muitos fatores que estão causando esse problema. Tá? Então, nutrição, né? A forma com que você alimenta, do que horas, quando e como você se alimenta, né? Sono e descanso hoje é primordial, a gente já sabe, a ciência moderna já sabe que sono e descanso é o fator mais importante para que a gente tenha controle de peso, ok? A gente vai falar sobre eles mais tarde também, um pouquinho mais. Estressores no corpo, que é a própria inflamação, estressores na mente, né? Como a gente está lidando com tudo isso, principalmente depois da pandemia do Covid-19, como a gente está lidando com isso tudo, né? Junto com a pandemia da obesidade e da Covid-19, a gente tem uma terceira pandemia no Brasil. Sabe qual que é? É a pandemia de ansiedade. 80% da população brasileira tem algum grau de ansiedade. E isso é muito grave. Isso é muito grave. E aí, o que as autoridades em saúde estão fazendo para melhorar isso? Eu quero que vocês pensem, né? Toxinas, como eu falei, desculpe, e muito mais. Um minutinho que eu vou tomar uma aguinha. Além disso, nós temos também fatores que a gente não pode controlar,
como outros problemas de saúde, a genética, e aquela parte toda social, né? Então, gente, cultivar e manter um corpo saudável é a capacidade de sustentar um peso saudável. A capacidade de manter um peso saudável tem muitas implicações em outras áreas do corpo e para a nossa saúde em geral. É claro. Por quê? Porque se a gente está mantendo isso aqui, tudo que a gente acabou de falar, todos esses fatores controlados até certo ponto, a gente tem saúde, né? Ou pelo menos a gente tem um corpo saudável. Se a gente não tem nada saudável. Tudo leva, uma coisa leva a outra, ok? Tá, e como saber se eu tô com excesso de peso? Beleza, agora eu quero vocês, papel, caneta, calculadora ou celular na mão, e façam essa continha. Vocês sabem qual que é o peso e a altura de vocês? Vocês sabem qual que é? A maioria das pessoas costuma saber, né? Qual que é o peso e qual que é a altura, certo? Então, a gente vai fazer esse exercício. Eu gostaria muito que vocês fizessem esse exercício. Eu acho que todo mundo já deve ter, alguma vez na sua vida, entrado num site para saber mais sobre nutrição ou para saber mais sobre emagrecimento e tinha esse bendito desse calculinho aí do IMC. Tem até alguns sites, algumas páginas, blogs que já fazem o cálculo, você põe lá peso e altura, já sai diretamente ali o resultado para você. Em qualquer site que você entrar, por exemplo, eu vou falar um site facinho aqui, abeso.com.br, é a Associação Brasileira de Controle da Obesidade, tá? Então, a Abeso é quem normatiza, traz as diretrizes da obesidade, tá? Então, de controle de peso e obesidade. Então, se vocês quiserem entrar lá para fazer, tá bom? E daí, depois, deu um número doido aqui, deu 20 e poucos, entre 19 e 20 e poucos, tá? O que você faz com esse número? Agora que vem o negócio. Você vai entrar nessa classificação, tá? Você vai entrar aqui. Eu estou mostrando com o cursor mesmo, né? Mas olha só, gente, qual faixa de normalidade? Vamos dizer assim, né? Faixa de normalidade, né? O em verde aqui, então, eu grifei para vocês como desejado. Desejado quer dizer que deveria ser assim todo mundo, tá? Olha aqui. Qual resultado que tem que dar essa conta? Entre 18,5 e 24,9. Deu aí de alguém? Alguém fez aí a continha? Me responde no chat, tá? Entre 18,5 e 24,9. Você, parabéns! Você está dentro do peso normal ou eutrófico e você não está dentro daquela porcentagem lá, né? Daquela porcentagem de pessoas acima do peso, tá? Aí a gente coloca assim, ó, se deu o seu resultado entre 25 e 29,9, ok. O que acontece? Sobrepeso ou pré-obesidade é a sua classificação, tá? Mas e aí, gente? O seu risco de doença e de inflamação é um pouco elevado, mas ainda está aceitável. Quer dizer que qualquer coisa melhor que você melhora aí daqueles fatores lá que a gente acabou de falar, vai dar bom. Você vai conseguir voltar para o teu peso, você vai conseguir retornar ao teu corpo normal, equilibrar o teu corpo e a tua mente também, né? Você vai conseguir equilibrar tudo isso e tudo vai voltar ao normal. Entenderam? Bom, e daí se deu de 30 a 34,9, já deu o grau 1 de obesidade. O risco
risco de doença e de inflamação. E aí, aqui, o que é risco de doença, gente? É de qualquer doença, inclusive COVID, tá? Ah, então por isso que emagrecer é tão importante? Exatamente. Por isso que emagrecer e controlar o teu peso é tão importante, é tão fundamental hoje em dia, principalmente porque nós estamos vivendo em tempos de pandemia, de uma pandemia, né, de vírus, que é muito fácil, o contágio é muito fácil. Então, se você quer se proteger, cuide do seu peso também, tá? Quando você cuida do seu peso, você também cuida da sua imunidade. Por quê? Porque você está cuidando da tua saúde em geral, em todos aqueles quesitos, em todos aqueles fatores que a gente está dizendo, certo? Ah, e se deu de 30 a 39, maior de 40, olha, gente, aí é um sinal PAN, vermelho, que vai acender. Você precisa procurar um profissional de saúde para corrigir isso o mais rápido possível. E aí eu vou dizer aqui para vocês o seguinte, meus amores, o foco aqui não é de tratar a obesidade, ok? O foco dessa aula é da gente tentar ajudar, controlar o seu peso. Mas quando é obesidade grave, principalmente, precisam de outras coisas, outras ferramentas para te ajudar a chegar, tá? Num peso saudável o mais rápido possível. Por quê? Porque você está correndo risco de vida. Sério, tá bom? Ok. Ah, só queria dizer para vocês que essa classificação aqui é da Organização Mundial de Saúde, ok? Como saber se eu estou com excesso de peso? E aí a gente vai falar agora, porque é só aquilo ali? Ah, é só fazer aquela continha lá e eu já tenho um diagnóstico de obesidade ou já estou dentro do peso normal? Não! Aquela lá é a primeira e vamos dizer assim, aquele guia, né? É aquela que vai orientar, aquela continha lá vai orientar a gente, né? Para a gente se ligar de que alguma coisa precisa acontecer diferente, né? Entendeu? E aí agora vem a composição corporal, tá? Nossa composição corporal é a porcentagem entre músculo, água, osso e gordura, que é o que compõe o nosso corpo, certo? A composição corporal tem grande influência em nossa saúde geral, né? E ela pode influenciar a função de todos os sistemas do corpo. Entenderam por que quem tem obesidade tem mais facilidade de contrair COVID, por exemplo? Ou qualquer outra doença, câncer. Não estou falando só de COVID, mas tem muitas outras doenças muito mais graves, tá? Que podem se tornar muito mais graves, né? Quando a nossa composição corporal contém excesso de peso na forma de gordura, e aí que está o problema, excesso de gordura, ela pode reduzir certos aspectos da nossa saúde, como, por exemplo, a imunidade, e diminuir a capacidade de alguns sistemas corporais de funcionar como deveriam. Isso aqui é a mesma coisa, igualzinho, inflamação. Isso aqui quer dizer, significa inflamação. É quando o seu corpo está reagindo de uma forma, né, gastando energia com o que não deveria, né? Ele está gastando células, produção de células com o que não deveria, né? Certo? E aí acontece a reação inflamatória, ou seja, o seu corpo está inflamado, né? E isso é muito grave, pode ser muito grave, né? E aí, aqui tem a pirâmide do bem-estar para falar para vocês, assim, em outras palavras, né? Aquilo que já foi dito até hoje, até agora, na nossa aula, e até hoje na vida de vocês também,
né? Então, a pirâmide do bem-estar, o que que ela engloba? Ela engloba tudo, gente. Então, olha, a base dela é a alimentação saudável. A base dela é a atividade física. A base dela é descansar e gerenciar o estresse, né? Aqui está incluindo o sono. A base dela também é lá, já chegando quase no topo, mas ainda está na base, é carga tóxica reduzida, né? Quando a gente forma toxinas no nosso corpo? Quando ele está inflamado, né? Ah, mas eu posso gerar uma carga tóxica alta se eu não fizer atividade física? Sim. Ah, mas eu posso gerar uma carga tóxica alta se eu não me alimentar corretamente, ou se eu não tentar fazer uma boa alimentação, se eu só comer porcaria? Sim, com certeza. Eu posso gerar toxinas, essa carga tóxica reduzida. Se eu não descansar, ficar estressada, manter o meu nível de cortisol, o estresse lá em cima, né? Cortisol é o hormônio do estresse, né? Então, se você não está descansando, se você não está dormindo, se você não segue uma rotina de vida saudável, você está elevando a tua carga tóxica, né? E aí acontece a inflamação, né? Cuidados informados, e aí lá no topo tá cuidados informados e cuidados médicos proativos e ativos, né? O que quer dizer isso, gente? Que a pirâmide do bem-estar, ela precisa ser assim, tá? Cuidados informados quer dizer que você precisa ir periodicamente fazer um check-up no seu médico de confiança, né? Mas isso tem que ser o topo da pirâmide, não é a base da pirâmide. E cuidados médicos proativos é quando você já tem uma ou mais doenças instaladas e você precisa de cuidados médicos constantes ou periódicos, né? Só que frequentes, de forma frequente. Por exemplo, se a pessoa já tem excesso de peso e é diabética, ela precisa de cuidados médicos proativos. Ela precisa periodicamente ir no médico. Ela precisa controlar a glicemia, ela precisa controlar a pressão arterial, ela precisa fazer. Entenderam? Né? Então, assim, ó, se a gente tem um bom estilo de vida, né? Se a gente tem controle de peso, a gente tem essa base bem feita aqui, a gente não vai precisar dos cuidados médicos proativos e nem dos cuidados informados, né? Concordam comigo? Agora, se a gente não tem tudo isso lá para baixo, né? Se a gente faz o contrário, se a gente coloca os cuidados médicos como a base, né? E alimentação saudável como topo, como que a gente menos faz, por exemplo, e atividade física, aí a gente vai precisar, né, de cuidados de saúde mais intensos e frequentes, ok? Então, isso que a pirâmide do bem-estar está nos dizendo, né? Visto isso aqui, por que a gente vai falar da pirâmide do bem-estar aqui? Porque a gente tem meios maravilhosos, preciosos de reduzir a nossa carga tóxica, né? Reduzir esses cuidados informados, reduzir esses cuidados médicos proativos até, talvez, ok? Mas aí a gente tem obstáculos. Porque, gente, quando a gente procura, né, algumas soluções saudáveis para perda de peso, aí o que acontece? Aí vem 1 milhão, gente, eu não sei, mas eu, por exemplo, recebo 1 milhão de coisas, de mensagens, Instagram, Facebook, todas as redes sociais, de todos os jeitos, WhatsApp, né, de dietas extremas, dietas da moda.
resultado da noite para o dia, conselho, o que você tem que comer, o que você tem que deixar de comer, como que você tem que fazer exercício, como que você não pode fazer exercício, como que... Né, gente? Vamos combinar que isso é terrível? Isso te deixa cada vez mais confuso, né? E aí, funciona isso? Pergunta, funciona? Não, porque senão a gente não teria uma quantidade de obesidade, excesso de peso tão grande no nosso país, nem no mundo, né? Não funciona, não funcionou até hoje. Então, o que eu quero dizer para vocês até hoje aqui é que não existe milagre. Não existe milagre. Mas por que que é tão difícil, gente? Por quê? Porque, em primeiro lugar, não existem duas pessoas iguais. Você pode até seguir a dieta melhor do mundo, melhor calculada pela nutricionista mais famosa do mundo, ou hoje em dia pela blogueira mais famosa do mundo, né? Porque ela se acha nutricionista. Vamos combinar, mas para você não vai funcionar igual o que aconteceu com a sua amiga, o que aconteceu com a blogueira, o que aconteceu com fulano de tal. Não existe duas pessoas iguais. Cada um tem o seu corpo, seu metabolismo, sua mente, principalmente. Não existem soluções rápidas, não existe. Perca 12 quilos em um mês. Desconfia, né, gente? Vamos combinar. O controle de peso deve se tornar um modo de vida. Não é vou fazer por 5 meses aquela dieta, por 5 semanas aquela dieta da clínica tal, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, porque é assim, porque é assado. E depois, gente, todo mundo já sabe que isso não funciona. Eu não preciso ficar falando aqui, não é? Então, o controle de peso deve se tornar um modo de vida, né? Então você deve fazer por você, acreditar em você, priorizar você em primeiro lugar. Essa é a mensagem. Por quê? Porque só você pode tomar uma providência em relação a isso. Como os óleos essenciais podem auxiliar? E aí que vem presente de Deus, presente da terra. E eu acho tão lindo o nome do Terra, porque é presente da terra para nós. Nós vamos usufruir desse presente a partir de agora, né? Então, assim, gente, os óleos essenciais, o que eles fazem, cara? Eles potencializam resultados. Eles potencializam resultados de tudo, de qualquer tratamento, de qualquer terapia, mas eles potencializam também resultados na jornada de controle de peso. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Pensem bem, se tivesse alguém para te ajudar, dar uma forcinha naquele momento que você está quase desistindo, aquela forcinha, aquele empurrãozinho, se alguém falasse alguma coisa e você não caísse na tentação, é isso que os óleos essenciais podem fazer por você. É isso aí, tá? Então, a gente vai ver como, né? Então, assim, claro, gente, olha, independente dos seus objetivos, estado de saúde ou preferências, né? Independente disso, né? Nós vamos falar aqui dos objetivos comuns e dos objetivos pessoais. Eu quero chegar aos 70 quilos, eu tenho 73 quilos, eu quero chegar aos 70 quilos. Ok, mas mesmo assim eu vou continuar com várias curvas? Vou, mas é assim que eu gosto. Tudo bem. Então, entende que tem o seu objetivo pessoal, né? Esse é só um dos exemplos, né? Eu quero
emagrecer, mas principalmente eu quero cuidar do meu fígado, né? O fígado tá com gordura, né? Já estou começando a ter alguns problemas mais graves, tipo a minha pressão tá aumentando de vez em quando, então eu quero dar uma maneirada aí. Então isso é pessoal, tá? Aí a gente vai falar do seguinte, ó, mas a gente tem focos, né? Pontos de foco que são comuns a todo mundo, certo? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que existem os objetivos normais que todo mundo vai seguir para focar no controle de peso e tem objetivos pessoais, cada um com o teu, tá? E daí, os óleos essenciais vão ser utilizados conforme os teus objetivos comuns, mas também conforme os teus objetivos pessoais, tá? Então, a gente sabe, né? Então, a gente já sabe que são esses pontos de foco, onde que a gente tem que focar aí, ó, promover uma digestão saudável, né? E aí, consequentemente, a gente auxilia e reforça o nosso metabolismo saudável, né? Aumenta a motivação e o humor necessários para o exercício, para manter um estilo de vida saudável, né? E aí a gente entra também na parte de sono e de gerenciamento do estresse da nossa vida moderna. Foi a gente mesmo que criou todo esse estresse, né? A gente não pode esquecer, e a gente precisa controlar o estresse e a ansiedade. Controlar a fome e evitar comer demais, que isso daí também está ligado muito à ansiedade, e manter uma rotina regular e sustentável de exercícios. Você não precisa ser o atleta, é isso que eu estou querendo dizer aqui. Mas se você mantiver lá 30 minutos todo dia, der a volta na quadra pedalando de bicicleta ou a pé, se for todo dia e se isso te causar prazer, vontade de voltar a fazer isso, aí sim, aí é maravilhoso. Vamos começar então pela ansiedade, motivação e humor, tá? Então, assim, hoje a gente sabe que grande parte do problema de excesso de peso, hoje a medicina moderna sabe disso, né? Está diretamente relacionado ao controle da ansiedade e do estresse, certo? O fator que vem chamando muita atenção, vou até colocar primeiro, vou ler isso aqui primeiro, falar para vocês, porque está muito ligado, né? O fator que vem chamando muita atenção é a falta de qualidade do sono, que desencadeia um ciclo de compulsão alimentar devido à ansiedade. Então, se você não dorme bem, você não pensa bem, você não metaboliza bem, você não digere bem, tá? Nada na sua vida. Não é só a comida, gente, é tudo. Aí eu entro um pouquinho do meu conhecimento como terapeuta Ayurveda, tá? Dentro de uma medicina milenar que tem mais de 7.000 anos, né? Que é a medicina Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, isso aí já é conhecido. Então, o que você não digere bem, todas as informações que chegam pelos seus 5 sentidos, né? Se você não digere bem uma informação que você recebeu, alguém morreu. Se você não tem forças para lidar com isso, né? Se você não digere bem a comida, se você não digere bem o que você vê, né? Vê, ouve, sente na pele, né? Em todos os seus 5 sentidos, você que vai acontecer se você não dorme bem? Nada disso é digerido, né? Então, desencadeia um ciclo de compulsão devido à ansiedade. Então, a gente sabe que a ansiedade está mais do que diretamente relacionada com o excesso de peso. Por quê? Porque isso vai se tornar um ciclo. Tem hormônios ligados aí, um deles é o cortisol, tá?
que é o hormônio do estresse, mas não é só ele. Eu não vou entrar em bioquímica aqui para vocês, né? Fisiopatologia. Mas o que eu estou falando é assim, ó. A falta de sono, quando a gente não tem um sono adequado, né? Daí eu vou falar, o que quer dizer um sono adequado, gente? É dormir 8 horas por dia, dormir e acordar no mesmo horário, todos os dias, ter uma rotina de sono. Você se preparar para dormir, dormir cedo, acordar cedo, não ter interrupções no teu sono. Aquela pessoa, ai tá, eu durmo cedo, acordo cedo. Durmo 8 horas, só que aí eu fico acordando 3, 4 vezes por noite e demoro para voltar a dormir. Aí você não tem qualidade de sono, ok? Né? Então, assim, por quê? Porque a cabeça tá pensando 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e não te deixa dormir, né? Então, isso tudo, gente. E aí, quando a gente se sente preocupado, triste, desanimado, desmotivado, a gente se torna incapaz de permanecer comprometido com qualquer coisa, né? Principalmente aí, a primeira que vai pro ralo é a refeição. Ah, não, mas hoje eu estou muito estressada, eu preciso comer um chocolatinho. Hoje não vai dar, tem que comer um hambúrguer, né? Então, assim, se você controlar tudo isso antes, você vai conseguir se controlar frente à comida, né? Encontrar motivação para malhar, e aí a gente acaba por deixar as prioridades de lado e adia a nossa jornada de perda de peso. É ou não é certo o que eu estou falando para vocês? Concordam comigo? E aí a gente tem visto resultados promissores com o uso tanto aromático, né, no difusor, cheirando, inalando, inalatório, quanto interno do uso dos óleos essenciais, que eles vão equilibrar o nosso sistema emocional. Olha que fantástico ter essa ferramenta para ajudar no controle de peso, né? Então, assim, quais são os óleos essenciais? Aí vamos falar de qual? Tem muito, gente, tem vários, mas eu gosto de particularmente esses aqui. Então, tem cipreste, o elixir, a tangerina, gengibre, o peppermint, que é o basiquinho lá que todo mundo tem, que vem no kit, maravilhoso, Siberian Fir, tá? Outros óleos e outros blends para ajudar no equilíbrio emocional. Todo mundo sabe disso aqui, né, gente? Balance e lavanda que vem no nosso kit, o lemon, o frankincense, o serene, aí de outros kits, né? Ou outros blends que vendem, que são separados do kit da doTERRA. O Serenity, o Cheer, o Motivate, o Citrus Bliss, que eu tô com ele aqui, ó. Ele tá bem aqui do meu ladinho. Tem muitos, né? Mas aqui são ideias, opções para você. E aí, falando da digestão, sem esquecer dessa palavrinha mágica que chama detoxificação. Oxe, o que é isso? Que negócio que é esse aqui? Então, estou terminando, gente. Já faz mais de meia hora que eu estou falando, né? Então, assim, com compostos químicos exclusivos que podem ajudar a promover uma digestão saudável, alguns óleos são fantásticos. E a gente tem aí os cítricos, que são fantásticos para isso. São maravilhosos para digestão e detoxificação, principalmente para a parte de detox, ok? Além da digestão, é necessário promover a purificação, detoxificação a nível celular, prevenindo a inflamação sistêmica, ajudando o seu corpo a funcionar como deveria, a se preparar para um melhor resultado com seus objetivos de controle de peso. Melhor resultado, não é mais rápido o resultado, é melhor, ok? Então, a gente colocou ali, ó, black pepper, né? Que é a pimenta do reino,
cilantro, que é o coentro, gengibre, cardamomo, cominho ou peppermint, cássia, que é a canela cássia, fennel, que é a erva doce, que a gente conhece como erva doce, e o petigram. Aí eu também citei outros óleos e blends que eu gosto muito, particularmente, que eu acho que dão resultados impressionantes, que vem no nosso kit, que é o Zengest, o Lemon e a Tangerina. E aí, falando de metabolismo, né? Então, assim, falando do metabolismo, que é isso, essa troca, é isso, ó. O que é metabolismo? É quando o corpo transforma em energia o que a gente come. É metabolismo, tá? Só que ele transforma, ele tem que transformar de uma forma boa, tá? E não de uma forma que vai causar inflamação, certo? Embora a taxa em que nossos corpos queimam calorias ou usam energia tenha muito a ver com a genética, claro, isso tem a ver com a genética, só que muito a gente pode fazer ainda para o nosso metabolismo melhorar, né? Então, quanto maior for a sua taxa metabólica, mais fácil de controlar o seu peso. Como que a gente consegue uma boa taxa metabólica? Em primeiro lugar, é se alimentando corretamente, em segundo lugar, é aumentando o nível de atividade física, tá? E agora, em terceiro lugar, é usando os óleos essenciais para dar uma ajudinha extra nessa. Só que se a gente não faz nenhum dos dois primeiros, a gente não adianta nada tomar óleo essencial para isso, ok? Você descobrirá que existem vários óleos essenciais que são úteis para reforçar esse metabolismo saudável. Então, eu sou apaixonada no Smart Sace, tá? No Zendocrine também. E aí ele fala bergamota, cássia, o lime, que é o limão Tahiti, black pepper, grapefruit, eu também sou apaixonada. Ele dá muito resultado e o tomilho, ok? Exercício físico. Por que a gente vai falar de exercício físico aqui? Porque a gente precisa de motivação muitas vezes para fazer, a gente precisa de melhoria, né? A gente precisa evitar de sentir dor, gente, né? Quando a gente evita de sentir dor, a gente continua o exercício físico, né? Junto com os benefícios internos e aromáticos, né? Os óleos essenciais apresentam benefícios tópicos também, então vamos falar do uso tópico, né? Que podem ser úteis, né? Então, quando é a parte respiratória também é muito importante dentro do exercício, que vai potencializar a nossa troca gasosa, que também vai aumentar a nossa taxa de metabolismo, tá? Então, o que acontece? Esses óleos essenciais vão ajudar tudo isso, né? Tem propriedade de aquecer e resfriar o corpo, ajudando a relaxar o corpo, né? Maravilhoso. Sou muito apaixonada pelo Deep Blue e pelo Brief, que vem no nosso kit, né? E aí a gente tem outros óleos que também podem ajudar a relaxar os músculos. Sou apaixonada pelo Lemongrass também, maravilhoso, né? Cássia, Lemongrass, Wintergreen, Frankincense, o Peppermint, o próprio Peppermint, né? E o Ylang Ylang. Agora, quando você quer ter melhora da sua respiração durante o exercício, a gente vai usar cardamomo, peppermint, lavanda, eucalipto, melaleuca e o Douglas Fir. Como usar agora? Você falou já, então, dos óleos, o que eles causam. Agora, como que a gente faz para usar? Né? Todo mundo, é o que todo mundo quer saber, né? Então, para a gente ajudar, primeira coisa, né? No controle de ansiedade e motivação, porque eu acho que isso acontece com todo mundo que tenta perder peso. Então, a gente pode, como que a gente pode fazer? Difundir os óleos essenciais animadores pela manhã. Um deles aqui, ó, Citrus Bliss, né? Os cítricos, o peppermint, o alecrim vão ajudar muito de manhã.
Difundir na sua mesa de trabalho ou em casa para aumentar a motivação, né? Principalmente à tarde. Vamos combinar quando você quer comer um docinho, quer comer alguma coisa que não é muito saudável, geralmente é na parte da tarde, né? No final da tarde, principalmente, né? E aí você pode colocar aqui, ó, no difusor, você pode colocar aqui um grapefruit, por exemplo, né? Que vai te ajudar a perder aquela vontade. O grapefruit faz muito isso, né? Tira a vontade de comer doce e coisas não saudáveis, né? Na verdade, ele não tira a vontade de comer doce, ele equilibra a nossa glicemia, né? Ele equilibra a nossa glicemia e a gente não precisa comer doce, porque a nossa glicemia está tranquilinha lá. Ela mantém a nossa taxa de glicemia contínua, tranquila, né? E aí a gente para de comer, não fica com vontade de comer doce. Também, aí vamos falar da parte tópica, do uso tópico. Eu acho muito legal isso, tipo assim, bolsa de utilidades, né? Cinto de utilidades. Eu acho que os blends equilibradores que são em roll-on são fantásticos. Eu acho maravilhoso, maravilhoso. Daí eu vou citar ali, por exemplo, que a gente pode até usar o Balance também, mas a gente pode usar a lavanda, a gente pode usar o Adaptive, né? Para aquele momento que você está ansioso, estressado, frankincense, a gente pode. Aquele momento que você está compulsivo, que você está, gente, estou aqui, ai, tá tudo uma droga, ai, tô cansado, ai, preciso comer alguma coisa, não tenho o que fazer, vou comer, né? Para esse momento aí, tá? E a parte de ingestão? Aí eu coloquei, gente, uma coisa muito básica, muito básica, e que funciona, existe resultados comprovados cientificamente, tá? Que é utilizar pela manhã 2 gotas de lemon, que é o limão siciliano, tá? Então, as 2 gotas do limão siciliano todos os dias pela manhã é de lei. A gente já coloca até como base de protocolo de tudo, né? Por quê? Porque ele não vai servir só para controle de peso, ele vai servir para controlar tudo, né? Ele é detox, ele vai detoxificar tudo, mas para controle de peso ele é fantástico também, para ajudar na perda de peso, ele é fantástico, ok? Então, 2 gotas de lemon pela manhã, todo mundo, ok? Digestão, detox, metabolismo, tá? Eu coloquei ali na ingestão do controle de ansiedade e motivação, porque o lemon também faz isso, né? Ele dá motivação, ele ajuda no nosso foco, tá? Difunda os óleos, digestão, detox e metabolismo. Você pode difundir os óleos, lemon e grapefruit, para sentir saciedade ou fazer aquela inalação em concho. O citrus bliss também é ótimo para isso, tá? A bergamota, na forma de roll-on ou diluído no óleo de coco fracionado, aplique os óleos essenciais para ajudar na boa digestão após o almoço e jantar. Então, a gente pode aplicar, por exemplo, o Zengest, né? Para ajudar, topicamente, para ajudar na boa digestão após o almoço e jantar, principalmente se você já tem algum problema relacionado a isso, tá? A gente pode fazer de uso diário, ok? Ao fazer, aí também, a ingestão aqui, né? Ao fazer o seu smoothie matinal, né? Você pode colocar 2 gotas do lemon, do grapefruit, né? Para ajudar no seu metabolismo, da tangerina, né? Para evitar bebidas açucaradas. Da mesma forma, vai fazer você beber mais água, e aí você vai evitar açúcar, só melhorar tudo em você e nada de piorar se você evitar de beber qualquer tipo de bebida açucarada ou artificial também, né? Porque fala assim, não tem açúcar, mas tem adoçante.
Aí a adoçante artificial vai te fazer mal do mesmo jeito, né? Pensa nisso. Então, mas aí você pode substituir por uma gotinha, 2 gotinhas na sua água de beber, né? Antes do jantar, pingar uma gota do Smart 6 sublingual ou uma colher de sopa para ajudar no controle de apetite, principalmente se você faz jantar toda noite em casa. Se você trabalha o dia inteiro, está fora de casa, e daí chega à noite para fazer o jantar, e daí você come um monte à noite, né? Então, para você dar uma boa controlada, isso ajuda bem legal. Gente, isso aqui não é para fazer tudo, são sugestões, ok? Mas que é legal, né? Exercício físico, né? Quando que a gente pode fazer uso dos óleos essenciais? Em qualquer momento para exercício físico, quando você se sentir com preguiça, né? Você coloca uma tangerina lá, faz uma inalação em concha, um Citrus Bliss, e você já é outra pessoa em poucos minutos, né? Já ajuda, já dá a sua energia. Eu vou contar uma coisa que acabou de acontecer comigo aqui. Eu vou dar um depoimento pessoal. Eu trabalhei muito hoje, tipo, nem mal tive tempo de almoçar, assim, né? E aí, para ajudar tudo, veio a menstruação hoje. Tudo acontece, sabe quando assim, tudo acontece hoje? E eu tava assim, acabada antes da aula. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou tomar um banho morno e vou passar peppermint com óleo de coco no meu corpo inteiro, porque tava tudo doendo. Gente, eu sou outra pessoa agora. Assim, um pouco antes de começar a aula, tipo uns 15 minutos antes de começar a aula, eu fiz isso. Eu sou outra pessoa agora. Acho que vocês estão entendendo como que eu estou animada, né? Uso tópico, então, para exercício físico, aplica no peito para sentir aquelas vias aéreas abertas, né? Se você se sentir enrijecido no treino, depois do treino, aplica Deep Blue, aplica igual eu acabei de falar, massageando um pouco a sua lombar, né? Peppermint, por exemplo, né? Maravilhoso. Para o sono, todo mundo já sabe, né? Para o sono, lavanda, balance, serenity, para te ajudar a dar aquela rebaixada, aquela aterrada, para você ter uma qualidade de sono. E eu repito que isso é o mais importante de tudo, porque é a partir daí que tudo vai começar a funcionar bem, ok? Aplique os óleos relaxantes na sola dos pés antes de dormir, ou então faz um escalda-pés para relaxamento, maravilhoso, para você realmente dar aquela rebaixada, aquela relaxada, né? Ingestão a gente só vai usar para o sono se a insônia for muito intensa e insistente, né? Aí você vai tomar 2 gotas de lavanda. Eu esqueci de colocar que é lavanda, né? Desculpa. 2 gotas de lavanda numa cápsula por 30 minutos antes de dormir, 30 minutos antes do horário de você ir dormir. E aí você vai experimentar essa sensação real de sono profundo. Gente, eu acho que é isso. Já me alonguei demais, eu acho, até, olha, 8h30 já. E queria dizer que a equipe Motivate, eu e a equipe Motivate agradece sua participação. E aí a gente está à disposição agora.